depois de outras pessoas. Olá, Fernando, obrigada pelo seu prestígio, pela sua presença nobre aqui. Coloco boa tarde, coloco essa música, né, para eu ir chegando e quem está chegando poder vir aqui de uma forma alegre, confortável, podendo respirar nesse final de tarde de uma forma mais profunda, mais podemos experimentar a nossa presença, né? Essa presença, né? Se a gente não para, como que a gente cria, não é, Fernando? Precisamos aí estar em contato com a nossa criação, com o nosso bem maior, com a nossa inspiração maior de vida, que nos faz tão fortes e presentes, que possamos aí. Olá, Carmen. Rico, obrigada. Eu ainda peço para fazer essa respiração profunda neste minuto, que possa preencher o nosso ser de nós mesmos e de tudo que existe nesse mundo para nos fortalecer, não é? Uma boa tarde. Olá, Glau. Que delícia verem vocês darem uma passadinha por aqui, nessa tarde de terça-feira, onde eu vou falar sobre boicote no trabalho e na profissão. Será que a gente se boicota? O que será que a gente se boicota? Diminuir a música aqui. Mas que a gente possa continuar nessa respiração profunda. Oi, Maria Luísa, minha querida. Maria Luísa está com uma divulgação linda do trabalho de constelação, uma excelente consteladora, uma excelente profissional, tudo que ela faz com muito capricho e responsabilidade, e é para isso que a gente vive, né? Para a gente poder caprichar aí na nossa missão de vida, né? E que muitas vezes o que a gente faz? Vai lá e boicota. O que será que existe? Por que será que a gente se boicota? Por que será que às vezes a gente não banca a coisa boa na nossa vida, não é? Olá, Luca. Olá, Glau. Todo mundo. Que delícia vocês por aqui. Agradeço a presença. Vamos lá, né? Começar a falar aí. Primeira coisa, né? Será como que acontece a nossa escolha profissional? Será que é algo que a gente escolhe ou é a profissão que escolhe a gente? Ou será que é algo que escolhem para nós? De onde vem essa inspiração de ter a profissão que a gente tem? Oi, Andréia, que legal de ter a profissão que a gente tem. Será que, assim, no caso de vocês aí, eu sei que todos que estão aqui trabalham, né? Ou tiveram uma profissão há muito tempo. Escrevam aí para mim o que vocês percebem, né? Foi vocês que escolheram, que inspiração veio, foi na infância, foi na adolescência, foi na juventude, ou vocês têm vontade aí de mudar de profissão? Ah, você foi escolhida, né, Andréa? Às vezes a gente percebe isso, né? E às vezes a gente tem a certeza que fomos nós que escolhemos, né? Mas de alguma forma acontece um encontro aí na profissão e muitas vezes a gente não percebe, mas pode ser que tenha um encontro aí que veio. Você também foi escolhido? Ah, depois de escolher, mudou. Ah, que legal! E faz massagem hoje, pelo jeito, né, Luca? Assim, é a Rose, né? A Luca é a Rose. Ah, que legal! Quanta gente importante chegando por aqui. Olha só, Letícia, Ingrid. Então, eu estou perguntando para quem está chegando, estou perguntando, será que fomos nós que escolhemos a nossa profissão ou a profissão nos escolheu? E outra pergunta eu vou fazer, será que é o nosso sistema familiar, com todas as necessidades, com todas as lealdades, que influenciou nessa escolha da profissão?
qual muitas vezes, é esse sistema que nos escolhe, sem a gente perceber. Né? Qual a necessidade que o seu sistema familiar tinha para que você se realizasse nessa profissão que você tem, ou já teve, ou tem? Sim, a Rose agora, ela é massoterapeuta, ela é consteladora e está a serviço da vida para cuidar. Né? Será que esse sistema familiar também nos trouxe, assim, para que a gente cuidasse de algo que eles não conseguiram cuidar ou já cuidaram muito bem? Já cuidavam, né, de uma maneira muito especial? Né? E muitas vezes a gente pensa que a gente está aí muito, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo, ou estou, né, escolhendo uma profissão nova, não tinha essa profissão antigamente, como que o meu sistema está escolhendo o que eu faço hoje? Né? Então, nosso sistema familiar, muitos já serviram a muitos de várias maneiras, e às vezes eles não serviram assim da forma que seria mais adequada para aquela época. Né? E fica lá, como muitas coisas no nosso sistema familiar, fica de herança para nós. E às vezes a gente acredita que nós estamos sendo pioneiros em determinada forma, né, de lidar, de oferecer os nossos serviços para o mundo, e de outra forma, eles já serviram a muitos. Né? E viemos aí também seguindo nessa lealdade familiar. Mas e aí o boicote? O que é o boicote? Eu dei uma olhadinha no dicionário até para... Né? E uma das explicações do boicote fala assim, que é esquivar, recusar, seja de forma coletiva ou de forma individual, de participar de uma atividade que já tenha sido convidado ou que tenha sido sentido que poderia ser algo legal, algo bom. Né? Aí eu penso, por que de repente a gente não faz algo que poderia ser muito legal, poderia ser produtivo, trazer satisfação, trazer algo importante, nos trazer um orgulho, né? O Bert Helling fala do orgulho do proprietário, que é algo muito natural, não é aquele orgulho, né, venenoso que é falado muitas vezes, olá, Selma, mas é um orgulho de satisfação, né? Em um dos treinamentos que eu ofereci para adultos sobre saúde emocional, nós falávamos da paz selvagem, né? Aquela sensação depois de um dia de batalha, depois de fazer muitas coisas, depois de dar conta de muitas coisas, a gente parar e olhar para aquilo e falar: ufa, que delícia! Né? Eu estou cansado, foi algo que mexeu com os meus neurônios, que mexeu comigo, que me deixou com o meu humor oscilante, mas agora, quando eu olho no final do dia, eu olho no final do mês, eu olho no final daquele projeto e falo, uau, né? Aquela paz que vem de satisfação e orgulho. E por que muitas vezes a gente nega, né, de passar por esse procedimento e trazer para si uma alegria, uma satisfação em poder ter realizado algo importante, gostoso, independente de que área seja, né? E ainda mais, né, de poder ter colaborado com outras pessoas, de ter ajudado a transformar algo na vida das pessoas e ver a alegria das pessoas, dos clientes, né, seja em prestação de serviço ou seja de uma empresa, satisfeito. Por que será que às vezes a gente não consegue se permitir ter a alegria, né, de ir em busca de algo e com começo, meio e um final de preferência feliz? Né? Então, com a minha experiência de constelação, o que eu vejo nos livros do Bert Helling, né, esse boicote muitas vezes vem servindo uma crença familiar, servindo algo que já foi muito validado dentro de um sistema familiar. Parece que não, né? Mas a nossa vida, muitas vezes, inconscientemente, é regida por essa força da lealdade familiar. Né? Vamos pensar que são centenas de anos dando certo determinadas coisas, centenas de anos eles preservaram a vida de tal maneira,
centenas de anos, eles lidaram com algumas dificuldades da mesma forma e deu certo. Lembra daquele ditado? O time que está ganhando a gente não mexe? Né? Centenas de anos, vou pegar alguns exemplos aleatórios, mas centenas de anos minha família conseguiu lidar com a pobreza, ninguém morreu de fome, mas todos trabalharam muito, suaram mesmo, não é literalmente, suaram de verdade, né? Foram para trabalhos braçais, por exemplo. Ou na minha família, há muitos anos, lidaram com diplomacia de uma forma excelente, né? E é desta maneira que essa família se manteve, é honrosa, né? Serve ali ao nome da família. E vem alguém querendo fazer outra coisa sem ser isso, que é a nossa especialidade. E aí vem uma questão chamada na constelação, que o Beth colocou, de culpa e inocência. Como que eu posso servir, dar orgulho para o meu sistema familiar? E isso é uma conversa inconsciente, tá, gente? O que vem para a consciência é mais fácil de lidar. E nós sabemos que a porcentagem que rege a nossa vida, oi, Lucileia, a porcentagem, Lúcia, que rege a nossa vida é muito maior no inconsciente do que no consciente. Né? O exercício que nós temos na constelação é tirar o que está lá no inconsciente, não só no inconsciente de uma pessoa, mas o que está no inconsciente de todo um sistema familiar, olhar para isso, ter um ressignificado disso, né? E aí sim poder lá trazer aí uma compreensão e sim fazer uma escolha. Então, antes disso, né, quando a gente está nessa balança aí da culpa e inocência, ainda, né, e não percebemos que se nós somos culpados ou inocentes nessa relação com a nossa transgeracionalidade, com o nosso sistema familiar, nós estamos mergulhados num amor cego. Nós reagimos, né? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou psicóloga, e desde a infância eu acreditava, eu nem sabia que existia na minha infância, eu não me ligava nessa palavra psicologia, mas eu sempre estive atenta em contribuir com outras pessoas e me sentia muito feliz quando alguém se sentia realizado, quando eu guardava um segredo de uma amiga e a amiga ficava muito feliz porque eu não contava para ninguém, né? E isso, será que essa minha postura já estava ligada ao meu sistema familiar? Será que já tinham pessoas adultas no meu sistema familiar que precisavam de ter uma escuta sem crítica, já focava nos problemas, mais nos problemas do que nas questões de força positiva, né? E aí a gente vai, né? A Andréa está aqui, né? Ela sempre fala, ela fez live comigo a semana passada, ela falou sobre a mentoria que está para acontecer agora no final do mês, né? E ela disse que na família dela todos eram enfermeiros. Ela foi ver a avó dela, era parteira, era enfermeira, né? Então parece que a gente vem, né? Vem deles lá já primeiras aptidões que nós temos, né? A capacidade que nós temos de servir o mundo de alguma forma, que vem deles. Né? Eu lembro de um cliente que ele veio, estava com um problema na empresa dele, né? Um problema de administrar, né? Tinha altos e baixos recorrentes na empresa dele, e quando ele vem contando a história do pai dele, o pai dele veio do Nordeste para cá, né? E ele julgava o pai como alguém analfabeto, ignorante e egoísta, que cuidou só de 8 filhos. E eu falei, ele cuidou de vocês como? Ah, ele foi trabalhar numa fazenda, e o dono da fazenda foi deixando a fazenda na mão dele, lá ele cuida de mais de, não sei, centenas de cabeças de gado e 8 peões. Ah, seu pai é um administrador, e como é a sua relação com ele? Né? Então, esse exemplo eu vou utilizar daqui a pouco também, mas esse exemplo é para elucidar, né, mostrar um pouco dessa questão do que a gente traz do nosso sistema. E o que a gente olha hoje, né, quanto às questões de lealdade. Oi, Evânia querida,
A Ivânia está tomando a força do sistema familiar dela, abriu um instituto para poder dar aula de constelação pedagógica, isso é maravilhoso, eu vejo essa força, mulher. Então, quando a gente vai olhando e vendo a força do nosso sistema familiar, né, e olha com isso, com amor e compaixão não é de apaixonar, mas com compaixão e agradecimento pelas coisas que os nossos antepassados fizeram da maneira que eles puderam, aí a gente começa a sair dessa inocência e pode até ir para uma profissão sem carregar uma culpa, né? Porque eu não sou igual, eu posso ser um pouco diferente. Tem outras formas de boicote, muitas vezes, né? Às vezes a gente olha para esse sistema familiar, a gente olha para os nossos pais e a gente não valida, como esse exemplo que eu falei, né? Eu não valido, eu fico só olhando aquilo que foi fraqueza na pessoa. E quando eu olho para aquilo que foi fraqueza na pessoa, tudo que eu fico olhando muito amplia em mim. Por que uma empresa muitas vezes não vai para frente? Né? Porque da onde é a fonte da nossa energia para poder lidar com a nossa profissão, a gente não quer beber dessa fonte. A gente acha que ali é muito pouco, a gente não vê a qualidade da água dessa fonte e não toma, né, da fonte do pai e da mãe. Isso pode nos trazer um boicote imenso. Muitas vezes eu amo demais a minha mãe, mas eu tenho uma raiva do meu pai. Eu olho para o meu pai, eu vejo a ignorância dele, eu vejo a fraqueza dele, eu vejo o que de ruim ele tem, né? E esquecemos que é deste lugar que vem a nossa força para a gente conseguir se manter, né, dentro de uma profissão. Quando eu vou para a vida, né, e acontece problemas na minha profissão, eu não consigo dar conta daquilo que pode ser bom e próspero para mim na minha profissão, pode ser um sinal que eu estou só com um dos meus pais, só com um, né? Ou eu não estou levando a mãe para comigo, para esse trabalho, para essa empreitada, ou eu não estou levando o pai. Mãe e pai precisam estar presentes em nós de uma forma amorosa o tempo todo, né? Eu posso até ter muito sucesso, eu posso até crescer e desenvolver, mas, por exemplo, se eu não tiver a mãe, eu não consigo manter por muito tempo, né? Porque a mãe é o que mantém, é o que sustenta, é o que gera, é o que cuida, né? E se eu tenho uma rusga para com a minha mãe, pode não parecer de início, mas esta fraqueza vem depois com o tempo, né? Se eu não trago meu pai em mim, a força do meu pai, eu até chego num patamar, mas depois eu quero crescer mais, quero crescer mais, quero crescer e não consigo. Eu quero ampliar, eu quero estender, quero ter novas estratégias, eu quero poder cuidar de mim, né, para poder desenvolver novas maneiras de lidar ou de enfrentar as minhas dificuldades dentro do trabalho e eu não vou conseguir, né? Nos livros do Bert a gente vê, né, que se quer ter sucesso, se quer manter um trabalho em ascensão, precisa tomar os dois, precisa tomar pai e mãe sem ressalva, né? O que eu posso olhar neles que me faz me manter bem dentro de um trabalho, que me faz crescer e ser visto, né, dentro de um trabalho. É poder tomar. É muito engraçado, né, para quem não é de constelação, ouvir isso, tomar pai e mãe. Eu costumo falar, né, nos meus workshops ou para os meus alunos de extensão universitária em constelação familiar, aqui acabou a minha água, mas não tem como a gente tomar água, né? Fala assim, eu quero matar a minha sede, mas eu só quero o H, eu não quero o O da água. É possível? Não tem essa possibilidade, né? Para matar a minha sede, eu preciso do H2O. Eu não posso tomar só o 2, ou só o O, só o H. E isso, assim, não adianta eu querer tomar o meu pai e a minha mãe para ter um desenvolvimento e não me boicotar na vida,
se eu falo assim, eu gosto do meu pai em determinadas partes, mas na parte social, ou na parte do trabalho, ou na parte dele com a relação com a minha mãe, se a gente toma partido nisso, então, se a gente entra no meio, por exemplo, meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade. Eu passei muito tempo com ódio dele e eu sinto que isso ainda não foi resolvido. Isso sim pode atrapalhar e virar, pode colaborar para um processo de boicote da vida. Né? Porque é muito interessante, né, quando a gente vê muitas pessoas que olham assim para com o pai, de repetir aquilo que ele fez, lá na relação conjugal, lá no trabalho, lá em vários outros lugares. Né? Então, é muito importante, né, que a gente, para que a gente tenha uma boa profissão, seja muito feliz, tenha esse orgulho do proprietário que o Bert Helling traz, né, no que se faz, né, e pode ser qualquer trabalho, gente, e assim, eu não falo qualquer, né, todo trabalho é muito importante. Quando você faz com gosto, quando você faz com amor, aquilo é visto, aquilo cresce, aquilo reproduz, né? Eu leio aqui quantas pessoas, né, que trabalham com limpezas domésticas começaram a fazer e são tão solicitadas que começaram a treinar outras pessoas para fazer como ela faz, para que ela possa ter uma empresa e oferecer esse trabalho. Né? Então, não é ter estudo, né? Tem pessoas que têm muito estudo, tem pessoas com pós-doc, mas não é feliz no que faz, mas não tem uma essência dele ali, né? Não tem uma alma ali presente, é algo mecanizado, é algo visando, muitas vezes, o dinheiro, não tem uma causa, né, que faz ter esse transbordar de satisfação em si. Tá, então eu falei aqui, né, dessa lealdade familiar que muitas vezes, gente, pode ser muito difícil, né? Eu olhar para minha família e ver que, né, na minha família as pessoas são assim, né? E eu quero ser um pouco diferente. Como que eu faço isso? Tudo isso numa conversa inconsciente, tá? Como que eu faço isso? Como que eu posso ser diferente deles? Então, o que acontece no boicote? Você começa a ter um estágio de conquista, começa a perceber que será diferente das outras pessoas, que você tem alegria, não é aquele trabalho maçante que chega, que deixa a pessoa exaurida, que deixa a pessoa chateada, que deixa a pessoa cansada, mal-humorada, né? Por mais que tenha, de repente, algo lá no trabalho que seja desgastante, se você faz com alma, se é a profissão que você gosta de se dedicar, que você se encontrou, isso vai ser menor do que essa satisfação. Mas às vezes eu olho lá para minha família e vejo que eles não têm essa boa relação de satisfação e alegria, essa paz selvagem que eu citei aqui no início da live, né? De poder estar satisfeito mesmo estando cansado fisicamente, mentalmente de algo que fez, mas que deu certo, que vale a pena, né? Aquilo que te tira da cama e faz assim, nossa, hoje eu terei isso para fazer. E aí as coisas começam a dar certo na vida, as coisas começam a ficar boas, a satisfação vem, começa a ficar leve, não é pesado, né? Não é fadonho. E aí, quando você se percebe que está lá diferente, parece que não dá para bancar aquilo dentro do sistema familiar. E aí acontece algo, pode acontecer uma doença, pode acontecer de começar a protelar as coisas e não conseguir terminar aquilo, né? Pode vir cobranças de outros, ou se a empresa é sua, começa a vir uma cobrança de você mesmo. Aí começam a espelhar nos funcionários, né? Nas outras pessoas que trabalham com você, porque, né, aquilo vai ficando contagiante, a energia começa a ficar menor. E aí você volta, né? Vem uma culpa inconsciente e muitas vezes o que acontece? Você cai de novo lá no mesmo lugar que as outras pessoas no seu sistema familiar estão. Eu lembro de uma amiga psicóloga, né, que
Os irmãos todos tinham muita dificuldade financeira, trabalhavam em lugares que não remuneravam bem, cuidavam né, formaram famílias, mas cuidavam das suas famílias de uma forma, tudo ali contadinho, tudo ali certinho. E ela estudou um pouco mais, né, teve o consultório começou a encher, os pacientes começaram a indicar outras pessoas para que ela pudesse cuidar terapeuticamente. E aí, de repente, ela começa a se sentir mal, ela não tem muita alegria, ela começa a ter vergonha de ganhar dinheiro. Já viram isso? Ela começou a ter vergonha porque assim, ela tinha vergonha de poder, em vez de ir lá na mesma loja comprar roupas ou frequentar os mesmos lugares, ela começou a frequentar lugares diferentes e os parentes começaram a falar: "Nossa, fulano, você comprou essa roupa dessa marca? Nossa, fulano, você foi jantar em tal restaurante? Você está metida, hein?" E isso começou a ecoar nela de uma forma que ela não percebeu, mas os pacientes começaram a parar de ir ao consultório dela. Cancelavam, falavam que não ia, já viram isso também? E, por incrível que pareça, ela citou para mim que ela tinha um conforto de perceber que ela não tinha mais aquela mesma quantidade de dinheiro. E quando ela ia à casa dos parentes dela, da mãe, do pai, dos irmãos, ela citava das mesmas coisas, reclamava das mesmas coisas que eles reclamavam. O mercado está caro, não dá mais para planejar nada, vou ter de vender o meu carro. Percebem isso, gente? Isso é um perigo. E esse olhar cego para esta dificuldade no sistema familiar chama para vir honrar aquilo que é comum e é um bem e é bem conhecido ali naquela família. Tá? Então, o medo, muitas vezes, do boicote, né? O boicote é um medo de romper com esse sistema familiar, de não se sentir mais pertencente àquele lugar. Que muitas vezes, quando a pessoa estuda muito, né? Ou quando ela tem um trabalho diferenciado nesse sentido, muitas vezes ela fica sozinha, né? Se tem esse despertar para algo novo, algo que faz crescer, ela fica sozinha dentro do sistema familiar. E isso é muito dolorido. Porque ninguém ali como ela, que é o lugar que a gente gostaria que todos se sentissem pertencentes e de uma energia igual, né? Não tem mais a mesma energia para ela trocar ali dentro do sistema, percebe? E isso vai dificultando muitas vezes, quanto maior a lealdade, maior a dificuldade de ascensão, de ter alegria, satisfação nos relacionamentos. Né? Já viram pessoas que arrumaram um bom relacionamento, começam a ficar bem, né? Algo natural, simples, não tem briga, não tem ninguém falando das suas coisas, exigindo de você, é uma relação daquelas que todos almejam, mas quando chega lá parece que está tudo tão bom aqui, ai, que estranho, nossa, vai acontecer alguma coisa, não, impossível, essa pessoa não deve ser assim, né? E aí começam as fantasias e de repente a pessoa fala, ai, não tá bom, eu vou sair dessa relação, que muitas vezes a gente não está acostumado a lidar com o que é bom. A gente está acostumado a lidar com aquilo que é pesado, de carregar coisas, né, de resolver problemas. Nós, psicólogos, então, nem se fale. Né? Quanto maior o problema, mais a gente se sente atraído. Quem é psicólogo aí não sei se identifica. E, às vezes, a gente não percebe que é fora do consultório também é desse jeito. Né? Às vezes, a gente não percebe que fora da empresa não precisa ter problemas, pode ser algo mais leve. E quando está tudo mais leve, parece que não está bom. Né? Isso pode ser um sinal de que eu preciso aprender a lidar com o que é bom na minha vida e que eu posso estar me boicotando neste momento. A Lúcia chegou aí, que legal, Priscila, Mari. Então, poder equilibrar muitas vezes, né? Poder pedir licença para esse sistema familiar, para poder fazer diferente e ser feliz muitas vezes.
né? Se a gente pegar a história aí de 100, 200 anos dos nossos antepassados, época de migração, mudança aí da questão industrial, né? De poder migrar, né? Migrar de outro país, imigrar de outro país, migrar de outros estados, isso muitas vezes trouxeram muitas dores para essas pessoas, tiveram que trabalhar muito, né? Independente se é negro, se é italiano, se é japonês, se a gente sabe da história desse Brasil. Né? Esse Brasil está cheio assim, porque tiveram muitas pessoas que precisaram ter coragem, e muitas vezes a coragem deles foram movidas pelo trauma, pela dor, não foi movida por uma escolha natural, né? Foi movido por uma necessidade biológica, muitas vezes, uma necessidade básica, muitas vezes, né, para poder ali poder, né, conseguir o que eles tiveram. Então, a gente vê, né, essa geração antes lá de 50, 60, 40, né, eles foram movidos muitas vezes por uma dor. E nós estamos agora num processo onde a gente precisa começar a perceber que a gente pode ser mobilizado pelo amor, por uma questão que faça uma satisfação em nós, né? E que nós não precisamos sofrer como eles sofreram. Essa é a grande virada dessa geração nossa aqui, né? De pelo menos quem nasceu de 70 para cá, a geração Y, Z, né? Essa geração agora dos jovens, que eles podem experimentar de uma forma diferente. Nós podemos, né? Então, às vezes, também outra coisa que nos faz ir para o boicote é lá na infância a gente ter tido um amor interrompido. Né? Muitas vezes, por algum motivo, nós sentimos falta da nossa mãe ou do nosso pai. E aí a gente se sentiu não pertencente, não amado. E desistimos lá na infância de fazer algo bom para nós, porque se eles que precisavam e deveriam nos amar, não nos amaram, e isso é algo que também está no inconsciente, né? E vem um julgamento de uma idade muito tenra nossa, né? Se eu não sou o suficiente, não sou amado pelo meu pai e pela minha mãe, então eu não preciso me amar. E aí eu cresço tendo relações, conversando, dando risada, mas quando eu vou para algo mais profundo e necessário para a minha vida, o qual vai me fazer muito bem, mas se eu acho que eu não mereço, quando vem algo muito bom, eu não valido, abro mão disso. Né? Então, se nós tivermos na nossa infância e até na adolescência, nos sentimos preteridos pelos nossos familiares, eu vou viver também, né, com esta maneira preterida, né? Eu não preciso ser o melhor, eu não preciso. Às vezes as pessoas, eu já vi, né, já ofereci dinâmicas para pessoas que estavam participando de um processo seletivo, e tinha lá na dinâmica a necessidade deles falarem o porquê eles precisavam, né? Era um simulado, na verdade, era uma analogia, por que eles precisavam sair de um lugar, né, e conquistar o melhor lugar. E tinham vagas só para alguns, né? Naquele tempo ainda não conhecia constelação familiar. Seria muito mais fácil hoje fazer um processo seletivo tendo instrumentos de constelação familiar. Né? Não precisaria de uma dinâmica de grupo, onde eles precisariam se expressar, né? Mas quantas pessoas eu vi dando lugar dele para outro, porque eles achavam que eles não eram os melhores. E no perfil, no currículo, parecia que era. Eles não validavam, né? Eles desistiam antes de entrar. E eram pessoas que poderiam ter ascensões ali, mas eles não tinham força para isso. Por quê? Porque pode ter tido um amor interrompido, pode ter tido né, essa lealdade familiar. Imagina entrar nessa empresa, imagina ir para um escritório, imagina, né? Por mais que ele tenha estudado, percebe? Às vezes eles achavam que era muito para eles. Já conheceram pessoas assim? Eu não vou nem falar quem já fez isso, eu não vou contar não para vocês. Né? Então,
muitas vezes a gente deixa de acreditar que nós somos importantes e que somos úteis e o que nós temos para oferecer para o mundo é algo muito especial. Esquecemos muitas vezes disso, né? E vamos dizer, né? Eu olho para o meu sistema familiar, eu vejo lá toda a dificuldade deles, né? Aí eu valido mais a fraqueza deles do que a fortaleza. E quando eu entro nessa posição do boicote e carrego deles essa fraqueza e não tento fazer diferente, porque também é difícil para mim, que geralmente quando as pessoas que boicotam, elas estão olhando para trás e estão olhando para aquilo que não deu certo, né? Como eu falei, tudo que eu olho amplia em mim, aí isso cresce em mim, né? E fazer este movimento de olhar para trás, ficar olhando para a fraqueza, ficar olhando, papai poderia ter entrado naquela outra empresa lá, se ele tivesse entrado naquela empresa, ele estaria rico e não estaríamos sofrendo desse jeito. A mamãe sempre foi submissa, né? Se a gente fica olhando para isso, isso amplia em nós, repetimos, não evoluímos, que o nosso processo aqui é para evoluir aquilo que eles não conseguiram melhorar, e tornamos esse boicote algo arrogante. Eu fico falando deles, né? Fico diminuindo eles, e essa arrogância me faz menor ainda do que eles, ao invés de me fortalecer, né? Quem é, né? Quem é aí? Pai e mãe, ou de estar separando, eu peço, pelo amor de Deus, deixem os seus filhos amarem seus pais. Deixa amar a mãe, deixa amar. Porque ele vai ficar trazendo para ele aquilo que você pede para ele não levar do outro. Não carregue isso do outro. Não faça isso do outro, né? Porque quanto mais você fala para o seu filho, não faça isso igualzinho, você faz isso igualzinho seu pai, que horror. Ele fala, nossa, se eu fizer isso, eu fico igual ao meu pai, então eu farei mais ainda. Percebe? Oi, Evelyn. Olá, queridas. Eu vou fazer mais ainda, porque eu preciso trazer esse pai em mim. Então, vamos usar um pouquinho, fala, o que você gosta do seu pai, o que você admira na sua mãe, que você quer ser igual. Nossa, isso é legal. Permitir que o que é de bom no outro cresça nele, né? Mentira se a gente falar que não é para ele ficar igual, que isso vai tirar essa possibilidade dele ser igual. Aí que ele vai ficar igual mesmo. Olá. Olha, gente, tem a Cida Kahlo aqui. Isso é muito chique. Então, também, de que maneira mais a gente fica arrogante e de que maneira a gente fica neste âmbito, né, do amor cego, desse amor infantil, que acredita que vai poder mudar tudo aqui agora. Tudo que passou pode melhorar em mim, né, mas de uma forma arrogante. Quando eu olho lá para o passado e falo assim, puxa, papai foi um fracasso, mamãe, eu vou salvá-los. Eu vou mostrar para eles que eu posso fazer uma coisa muito boa para eles. Muito boa, muito boa. E quando eu mostro que eu faço uma coisa muito boa, eu sou melhor do que eles. E eles continuam pequenininho lá dentro da minha visão. Quando eu faço isso, gente, quem fica pequeno sou eu. Às vezes eu me dou muito bem, mas eu quero comprar uma casa para os meus pais para eles verem o quão filho bom eu sou. E eles não foram esses bons filhos para os pais deles, mas eu sou. Então, muito cuidado, que dependendo da forma que a gente oferece para os nossos pais, pode ainda me prejudicar. E prejudicá-los também, né? Se eu faço isso sem tomar eles por inteiro, sem concordar com eles do jeito que eles foram e são, isso vai ser arrogante. O que eu fizer para o meu pai, para minha mãe, será arrogante. Tá? E isso reverbera em mim e reverbera na minha profissão. Então, se eu quero ser salvador, se eu estou lá ainda na infância, querendo ser salvador de alguém, da minha família, de todos, isto é arrogante, é pequeno e me deixa pequeno.
Se eu fico na vítima, porque eu sou assim, não consigo coisas na minha vida, porque sabe por quê? Porque o meu pai, quando era criança, ou quando a minha mãe me deixou morando com a minha avó, foi para outro estado, e eu fiquei lá com a minha avó era meio má, era grossa comigo, não sei o quê, a minha mãe, meu... Quando eu fico lá no passado, nesse vitimismo, eu serei vítima das questões. Eu vou sempre também procurar alguém no meu trabalho, ou para salvar, ou para ser vítima dela. Já viu pessoas que falam assim: ai, aquele meu chefe não gosta de mim, é uma perseguição. Às vezes, desculpa, nem é uma perseguição, né? Mas eu atraio alguém dentro do meu trabalho para fazer aquele mesmo papel que é muito conhecido na minha vida, que eu sei lidar. Né? Que quando a gente, Fernanda, quando eu sei lidar com isso, né, é bom. Eu estou lidando com o mesmo, eu estou na minha zona de conforto, percebe? Reclamar de um chefe do mesmo jeito que eu reclamo do meu pai, reclamar de um amigo do mesmo jeito que eu reclamo dos meus irmãos. O boicotado aí sou eu, não é quem está fazendo. Às vezes ele está fazendo, o chefe está fazendo o mesmo com todos e eu não percebo isso. E aí eu fico lá ampliando aquilo que já estava em mim, que vem da minha infância, que vem do meu pai, e aí eu não cresço, né? Eu vou precisar colocar um pouco de água aqui no copo, para eu beber um pouquinho, que está coçando a minha garganta. Vocês querem falar alguma coisa enquanto eu bebo uma água? Já vou encerrar daqui a pouquinho a live. Mas percebem, muitas vezes, então esse boicote também, esse medo de sair dessa zona confortável, né? De ser vítima. E tanto o salvador quanto a vítima, ele precisa desses contrapapéis para ele perceber que ele existe. Se eu saio, né, desse lugar de vítima ou salvador e venho para a atmosfera adulta, aí sim eu posso realizar. Aí sim eu posso olhar para trás com respeito e honra e tomar o meu lugar e fazer uma escolha e ter força para que eu possa seguir do início ao fim, sem precisar culpar ninguém. E quando você vai entrando nessa atmosfera adulta, parece que as coisas vão se abrindo. Quando você fica mais centrado, parece que as coisas vão vindo para você, você fala, poxa, eu preciso estudar sobre constelação, eu preciso estudar sobre química, porque eu quero descobrir, parece que as coisas, né, essa energia que você descolou lá de trás, né, eu fico imaginando aquela coisa densa e você olhando, grudento com aquilo, querendo se livrar, mas não livra porque você critica, porque você queria que fosse diferente, queria que seu pai fosse diferente, e aquilo cola em você e você parece que não vai para a vida, né? E quando você consegue estar nesse lugar adulto, olhar para trás com muita honra e agradecimento, parece que o que é seu começa a vir. Eu não sei se vocês aqui já tiveram essa sensação. Parece, nossa, parece que fica mais fácil agora. Nossa, tal curso parece que tem um valor que eu posso. Nossa, me identifiquei com tal pessoa nossa, um filme, um livro, uma conversa, né? Uma sensação boa, é presença em você. E nesse lugar de presença é mais leve, pode se tornar gostoso. E só um adulto pode bancar essa leveza. Porque a criança precisa, né? Aquele amor cego precisa buscar alguém para servir. Mesmo que seja pesado, mesmo que eu me anule, fique vivendo para o outro, fica com o olhar no outro, fica com o olhar o que o outro não fez, que eu tenho que fazer agora para poder ser alguém. No adulto, não. No adulto, eu posso ser eu mesmo, né? Eu posso ser eu mesma, eu posso ser a Sheila, e poder olhar e ver o que realmente está em ressonância com a minha missão de vida, que realmente está em ressonância com o meu prazer, com a minha realidade, com o que é real para mim, o que é verdadeiro. E assim eu posso me tornar mais leve.
Mas, se eu me vejo em débito ainda com esse sistema, ou me vejo melhor que esse sistema, né, que me permitiu que eu fosse eu, que eu poderia chegar aqui assim, Vivinha da Silva, e com inteligência, com percepção, com possibilidades de fazer amizades, de crescer na vida, de sonhar, né? Se eu olho para eles com desdém, a vida também me trata com desdém, né? Então, né, é interessante a gente ficar observando, né? Eu quero ir para a academia hoje, mas eu acordei com uma dor. Aí, a hora que eu resolvo não ir para a academia, sem perceber, a dor sobe. Eu vou fazer um projeto, mas, nossa, mas eu preciso fazer, mas eu não tenho isso ou aquilo. Isso pode ser um sinal de boicote, né? Eu vou deixar para amanhã, e amanhã passa para depois, e depois passa para depois, né? Então, são sinais aí, né? Está muito confortável, não sei, tá esquisito, está muito bom, eu não sei. Aí começa a arrumar um motivo para não fazer ou não estar perto de pessoas que te faz muito bem. E aí é necessário, né, olhar. E o que as constelações têm a ver com tudo isso? A constelação vem contribuindo com as pessoas para poder olhar além do que está aqui na nossa consciência, né? E de poder ampliar essa percepção e ajudar as pessoas que têm boicote a parar de ter desculpa. Parar de ter desculpa e ter a coragem de ser feliz, né? Às vezes as pessoas vêm para a constelação, ela olha tudo isso, vê a possibilidade, mas ela ainda prefere se boicotar, porque muitas vezes não é uma varinha mágica a constelação, né? Ela amplia a forma de você olhar, ela traz uma compreensão, mas a ação também do cliente é necessária, né? E só pode, né, colher os frutos de uma constelação se a pessoa estiver na sua atmosfera adulta. Se ela estiver lá na criança, ela vai sair da sessão de constelação, vai se sentir aliviada, vai se sentir feliz, e na hora que for para ela agir, ela vai falar, não deu certo, não sei por quê, a minha vida continua do mesmo jeito. O adulto é que tem essa disposição, né, para realização. Por isso, muitas vezes, quando algumas pessoas vêm, no mimimi, blá, 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 né? Às vezes nem compensa facilitar a constelação para ela, né? Ela precisa estar no adulto dela. Ela precisa tomar pai e mãe para crescer. Se ela não fizer isso, e verdadeiramente, a gente toma pai e mãe numa sessão de constelação? Não, ali a gente começa um processo, né? E às vezes um processo longo. Às vezes as nossas relações com os nossos pais foram muito difíceis, foram vazias, né? Mas a gente precisa lembrar e ter certeza que quando você olha no espelho e se vê, ali 50% é o seu pai e 50% é a sua mãe. E cabe a nós, dentro de uma evolução humana, melhorar esse pai e essa mãe honrosamente, para que, quando você for pai e mãe, você esteja mais completo dentro do seu filho, esteja mais amoroso, facilitando para ele poder olhar para você, né, a mãe e o pai do seu filho, de uma maneira mais amorosa. E a gente só vai melhorar isso se a gente amar os nossos pais e amar a nós mesmos, amando nossos pais aqui, dentro de nós, né? Ok? Eu quero aproveitar e falar, né, Fernanda, que está aqui, as pessoas, Evânia, que já passou por esse processo, uma jornada que as constelações oferecem, né? Para mergulhar dentro da gente, transformar e trazer para fora de nós o que é de melhor.
Eu tenho a experiência, eu sei que eu sou muito suspeita, mas eu tenho uma experiência grandiosa, eu posso dizer, né, onde já mais de 90 pessoas passaram por essa jornada de extensão universitária em constelação sistêmica familiar, de poder se transformar, tomar força e ir para a vida. Eu falo isso verdadeiramente com muita alegria e com muito orgulho, né, de pessoas. A Ivânia está aqui, eu vou falar, Ivânia. Eu lembro da Ivânia quando ela chegou no primeiro dia, professora, inteligentíssima, lindíssima, né? Chegou na aula como, tá, eu conheço constelação, mas o que isso vai mudar? Como que é? Ela, cheia de questionamentos, né? Cheia de perguntas, dúvidas até se continuava o concurso ou não. Gente, e ela me faz chorar quando eu vejo um post dela, que ela está pronta para oferecer aí os conhecimentos de constelação, facilitando, fazendo live, vai fazer uma live maravilhosa, né, de poder levar isso para o mundo, né? Eu acredito e por isso eu facilito constelações para as pessoas e facilito um curso de extensão universitária em constelação familiar para quem deseja ter um desenvolvimento próprio, pessoal, né? E para também quem deseja ser constelador e poder colaborar com as pessoas, de se sentirem mais aliviadas, de ampliar a compreensão do porquê, né? Dar sentido na vida das pessoas, que às vezes a gente fica sem sentido, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? Né? E quando a gente oferece uma ferramenta, né, que eu chamo que não é só uma ferramenta, é uma tecnologia que mobilizam as pessoas a irem para a vida de uma maneira muito melhor, eu tenho muito orgulho de fazer isso, faço mesmo, e estou abrindo sim uma outra turma de extensão universitária, e acredito que neste momento, né, as pessoas que vierem, como todas que já passaram e estão passando, eu estou com a turma 9, fechei, hoje ainda vou fazer um happy hour com as meninas da turma 8, né, para poder comemorar essa jornada de 10 meses juntas, online, 100%, de uma forma, e me emociono a cada constelação facilitada pelos meus alunos, porque eu sei que ali tem ética, eu sei que ali tem respeito, e sei que ali tem um impulsionamento para as pessoas irem para o mais na vida delas, seja dentro de uma relação afetiva, seja dentro da profissão, seja dentro da própria profissão que ela já exerce, né? Tive vários alunos que é da área de exatas, engenharia, tive alunos de biologia, da medicina, né? Professores, assistentes sociais, que vieram assim aposentados, né, que queriam já fazer algo diferente na vida, cuidar de si para poder cuidar do outro, e assim é algo tão não dá para mensurar, né, até onde vai estender o potencial de uma jornada como essa. E olha lá a Rose falando, a Rose, né, hoje nós estaremos aí no nosso happy hour daqui a pouquinho, mas que a gente possa, né, uma gratidão, uma alegria, né, e assim, é como a constelação, é sem fronteiras, não tem barreiras, vai até onde precisa, de uma maneira muito legal. E eu confesso para vocês, eu amo ver as pessoas realizarem, eu fico muito feliz com cada passo de cada um, da maneira que cada um vai, e eu faço isso com muito amor, ofereço essas aulas com muito amor, de uma maneira cuidadosa, né? Enfim, quem conhecer alguém, quem tiver vontade de saber sobre essa jornada, entre em contato comigo pelo direct aqui, pelo WhatsApp, entra no meu site, sheilaquerido.com, por enquanto é esse, estou mudando aí, vai mudar para o Instituto sheilaqueridos.com.br, mas venha falar comigo sem compromisso, venha ver, né, como este processo de jornada em constelação familiar pode favorecer em algo importante na sua vida. Tá? Eu agradeço a cada um que passou por aqui, Érica, querida, que está chegando, Almeida, Loreni. Muito, muito gostoso estar aqui com vocês. Na quinta-feira, eu estarei com uma profissional de dança e canto e teatro, que é a Bia Sabiá,
A gente vai bater um papo aí também sobre constelação e como que esse movimento de cantar, né, ela é de São Paulo, esse movimento de cantar pode estar aí, e como a constelação pode fazer esse entrelaçamento. Pode ser algo muito importante para você. E amanhã, às 20 horas, eu estarei com Lúcia Mendonça e Fernando Abrão falando sobre visão sistêmica familiar. Vale a pena também, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente se vê logo, 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 logo. Qual o meu WhatsApp? Tá. De Célia Brito. 12 99765 2396. Qualquer coisa no meu site tem todos os meus contatos. É só colocar lá no Google sheilaquerido.com ou mandar um recadinho aí no direct e a gente conversa, tá bom? Super beijo, super abraço para todos vocês. Até amanhã. Até amanhã. E para a Rose, até daqui a pouco, Rose. Beijo, gente. Boa noite.